Senhores, então eu gostaria de registrar inicialmente que é uma grande satisfação poder contribuir de alguma forma com o nosso planejamento e controle de comissionamento no âmbito da administração militar. Ao baixarmos a nossa planilha com o nome de controle de comissionamento na área de trabalho ou em alguma pasta de preferência, nós vamos clicar no ícone então. Ok. Muito importante que nós aceitemos a opção de habilitação de macro. Ok, inicialmente então a apresentação da nossa planilha é esta. É importante então que nós iniciemos dando nome à nossa planilha e eu sugiro que esse nome seja o nome do militar que vai ser comissionado. Então, supostamente, vamos clicar aqui nesta célula, João. Clico fora, atribuir nome. Ele vai me perguntar se eu tenho certeza, clico em sim, ele identificou o nome, clico em ok, lá embaixo já apareceu o nome João. Ok, senhores, nominamos a primeira planilha. Vamos agora criar uma nova planilha, clico aqui, observo que já foi criada a nova planilha, só que o nome padrão é novo militar. Então, eu tenho que agora nominar essa planilha também. Vamos, supostamente, Zé. E repetir o passo anterior. Clico fora, atribuir nome, confirmo, ok, Zé. Ok, senhores, para que a gente possa então raciocinar com os dados específicos do Zé, então nós temos que zerar os dados dessa planilha para não nos confundirmos com os dados anteriores. Então a gente vem aqui em zerar dados, ele vai perguntar se a gente tem certeza, eu clico em sim, observando que aqui é a última oportunidade. Depois ele só informa que a gente escolheu zerar os dados e vai apagar tudo. Então agora ele só informa, você escolheu zerar todos os dados, ok, e apagou todos os dados. Antes que nós iniciemos então a inserção de dados dessa pessoa supostamente chamada aqui de Zé, é importante que nós então saibamos alguns aspectos relativos à legislação para que a gente possa então raciocinar com as funcionalidades da planilha. Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que saber que a legislação prevê que até 15 dias de deslocamento, o militar receberá obrigatoriamente diária. Acima de 15 dias até 90 dias, deve ser feita uma planilha comparativa. Aqui entra então a nossa planilha. Acima de 90 até 180 dias, não tem a necessidade, conforme a legislação, de fazer uma planilha comparativa, mas a gente sugere que seja feito da mesma forma, para evitar que o militar fique pagando para trabalhar. Então vamos lá. Iniciemos agora aqui também a nossa explicação sobre como funcionam essas categorias e o que são esses valores aqui. Bem, a legislação atual, até hoje, dia 18 de dezembro de 2012, prevê então os valores básicos de diária conforme as localidades da seguinte forma que eu estou mostrando aqui. Quando eu coloco o valor básico aqui, é porque esse valor aqui ele está sem esse adicional de 90% em relação a Brasília, Manaus e Rio, sem esse adicional de 80% em relação a Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo, sem esse adicional de 70% em relação às outras capitais e sem o adicional de 50% aos demais locais. Então, é por isso que temos esse valor básico. Quando eu pergunto aqui reajuste nas diárias, é porque se a gente tiver algum reajuste futuro, eu posso colocar esses valores aqui, e aí eu vou simplesmente identificar, colocando um sim aqui em diária, ou um sim no adicional, que depois eu vou explicar o que é, e aí a partir daquele momento que a planilha identifica o sim, ou seja, a partir do momento que teve o reajuste na diária, então o nosso programa ele tem condições de fazer um cálculo diferenciado a partir daquele momento, para evitar que se no transcurso do nosso comissionamento ocorra um reajuste de diárias, então o nosso cálculo fique em desacordo. Pois bem, eu vou voltar à planilha anterior, que já tem alguns dados como exemplo, para facilitar então a nossa explicação do programa. Vamos lá. Essa pessoa aqui, supostamente chamada de João, então
eu supondo aqui que ela tem esses valores relativos a soldo, compensação orgânica, adicional militar, adicional de habilitação, tempo de serviço, eu inseri então esses dados. Se for uma pessoa diferente, eu vou ter que inserir aqui. Se não tiver compensação orgânica, por exemplo, eu não coloco. Que valores são esses aqui? Bem, cabe outra explicação aqui a respeito de comissionamento. Se o deslocamento então for de 16 dias até 90 dias, então deve ser feita uma planilha comparativa para ver o que é mais benéfico para a administração, ou seja, se é o pagamento de diárias ou o pagamento de ajuda de custo, e só vai ser pago a ajuda de custo quando esta for menor que o pagamento de diárias. Por isso, então, tem escrito aqui, ó, paralelo diárias tem que ser maior para que haja, então, o pagamento de comissionamento. Então, ou seja, se o cálculo em diárias for maior que o cálculo de comissionamento, é mais benéfico para a administração que seja pago comissionamento. Então, nessa relação, nós temos então duas condições aqui com relação à inserção de dados do soldo. Primeira coisa, o militar tem dependente ou não tem dependente? Se ele tiver dependente e o deslocamento for acima de 15 dias até 90, então ele recebe um na ida e um na volta. Então eu tenho que escrever aqui 1 e 1. Ok. Se ele não tiver dependente, ele recebe meio na ida e meio na volta. Tudo isso relativo à pessoa que está em deslocamento acima de 15 dias até 90 dias. Ok. Agora, considerando a condição do militar em um deslocamento acima de 90 dias até 180 dias, então, se esse militar tem dependente, ele vai receber 2 ajudas de custo na ida e 1 na volta. Se ele não tiver dependente, a metade disso que já foi falado. Então, ele vai ficar com 1 na ida e meia na volta. Vamos considerar a situação mais usual, onde o militar tem dependente e um comissionamento com período acima de 90 dias. Então, o militar receberia 2 ajudas de custo na ida, 1 na volta, e vamos ver como é que fica então a inserção de dados na planilha. Considerando a última missão, se observarmos aqui a saída no dia 13 e o retorno no dia 15, ao clicarmos aqui em uma das caixinhas de texto das respectivas categorias de cidades, observamos que o programa já nos oferece o cálculo automático. Porém, esse cálculo é como se fosse todo o período em uma única localidade, o pernoite em uma única localidade. Agora, supondo, por exemplo, que nesse período aqui, do dia 13 para o 14, ele pernoitou, por exemplo, em Manaus. Então, ele teve um pernoite em Manaus e mais um pernoite e meio em Natal, por exemplo, que é a categoria 3, porque se enquadra dentro daquelas outras capitais. Então, eu vou colocar aqui 1,5. Vejam, os senhores, que eu estou sobrepujando o cálculo do programa, não há problema nenhum. Ele já calcula automaticamente para mim. Então, eu tenho condições de sobrepujar esses cálculos automáticos que o programa faz. Ok. Considerando agora a inserção de uma nova missão, vou colocar aqui como se fosse missão 20. Pode ser qualquer outro nome ou indicativo que os senhores queiram colocar que facilite aí o controle dos senhores. Então, vou colocar como se fosse somente Brasília, Manaus, Brasília. Ok, vou colocar aqui uma data qualquer, dia 17/12. Observemos que eu não preciso digitar, então, o ano, a não ser que o ano seja diferente do ano que está em curso. Então, 17/12/12, o ano ele já entrou automaticamente, voltando dia 23/12. Ok. Como Manaus é categoria 1, conforme aqui em cima já discriminado, então eu posso abrir minha caixinha de opções, está lá 6,5, porque já foi feito o cálculo automático, considerando que a pessoa chegou depois das 8 horas da manhã. Ele dá um erro de valor aqui, e aqui por quê? Porque eu ainda não inseri qual a categoria
a categoria não, qual o posto ou graduação do militar. Então eu venho aqui, vou colocar como se fosse oficial superior, colocar também que ele recebeu um adicional. Deslocamento, ok. Nesse momento foram feitos os cálculos. Observemos que aqui ainda está na cor cinza, porque não entrou ainda nem na faixa amarelo e nem na margem. Que margem é essa? Daqui a pouco eu vou explicar. Bem, senhores, vou simular aqui agora que nessa circunstância, por algum suposto decreto presidencial, a diária passou a valer 3 vezes o valor da diária normal, como se fosse lá o caso da Rio mais 20. Então vou colocar aqui 3, ela se multiplicou, e não estou considerando aqui reajuste de diária nem de adicional, somente que naquele período o valor da diária passou a valer 3 vezes o valor normal, somente esse período. Ok. Vamos inserir mais uma missão para que a gente possa então agora raciocinar também com as faixas amarela e a margem. Então vamos lá. Brasília, vou colocar como se fosse Rio de Janeiro, Brasília. Ok. E agora eu vou colocar aqui período de 3/1. Então notem que agora eu tenho que digitar o ano, porque o ano é um ano diferente. 3/1/13 e o término 3/3. Uma missão grande do 13. Vamos lá. Calculou aqui 59 dias. Ok, tenho que novamente colocar aqui o relativo a qual posto. Coloquei, ele ficou vermelho. Por que ficou vermelho? Porque considerando esses valores de diária, ele ultrapassou muito aqui o valor previsto de ajuda de custo. Então o ideal é que não ultrapasse muito. Quanto? Aí entra a nossa margem. Se ele ultrapassar o valor da ajuda de custo em até R$250, então ele vai ficar na cor verde. Se ele passar de R$250, ou seja, aqui daria mais ou menos 27.955. Se ele passar de 27.955, que é o que? Justamente 27.705 mais os 250 da margem, aí ele fica em vermelho. Então vamos diminuindo aqui para a gente observar o que vai acontecer. Vou colocar aqui como se fossem 35 diárias. Ok, ainda não deu. Vamos colocar 33. Ainda não deu. 31. Ok. Então, o que aconteceu? Ele ficou amarelo por quê? Porque ele está na faixa que corresponde 27.705 menos 1.000, ou seja, 26.705 até 27.705, justamente para alertar que estaria próximo do término do comissionamento. Vou colocar mais um aqui então, 32, ok. Por que ele ficou vermelho agora? Porque passou então daquele valor que eu tinha falado, 27.955, que é o 27.705 mais os 250. Vou colocar aqui 31,5, vamos ver o que acontece. Ficou verde. Por quê? Porque ele está entre aquele valor de 27.705,60 mais 250 da margem. Eu posso mudar essa margem aqui e essa faixa de amarelo? Posso, a critério de quem estiver operando a planilha, que ficar melhor. Isso aqui é apenas uma sugestão que a gente já testou e viu que deu certo. Então o câmbio. Está explicado o porquê das mudanças de cor nessa parte aqui da planilha. Justamente só serve como alerta para quem estiver operando a planilha. Vou colocar aqui como se a pessoa tivesse recebido um adicional. Ok. Notemos que eu coloquei o adicional e ainda não passou de 27.955. Por isso ainda continua verde. Se eu diminuir a minha margem aqui para 200, o que vai acontecer? Ficou vermelho, porque agora, ao invés de 27.955, passou a ser 27.905. É por isso que, então, a planilha ela vai nos mostrando para cada pessoa essa condição de cinza, amarelo, verde, vermelho, justamente para que eu tenha noção, ok, está cinza, posso continuar colocando missões. Amarelo, ó, tem que ficar atento que está próximo do término. Verde, já está na hora de
eu providenciar o encerramento do comissionamento. E a vermelho passou. Não é o ideal, porque o militar começaria a pagar para trabalhar comparativamente. Apesar de estar previsto que o militar acima de 90 dias pode ficar até 180 dias com aquele mesmo valor. É apenas uma sugestão para que o militar não fique em grande desvantagem. Bem, podemos também raciocinar com a necessidade de lançarmos uma missão que porventura tenha ficado esquecida e a sua cronologia esteja bem no meio das outras missões que já foram lançadas. Então vamos colocar aqui uma missão com data intermediária. Supostamente Brasília, Florianópolis, Brasília. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, no dia 7/12, indo e voltando no dia 7/12. Como é Florianópolis, então, está no meio das outras capitais, categoria 3. Eu venho aqui, meia diária. Ok, vou lançar aqui adicional deslocamento. O posto aqui vou colocar seu superior, ok. E aí eu quero então que essa missão agora lançada venha para a sua cronologia correta, ou seja, esteja aqui no meio. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e clicar em acertar cronologia. Vamos ver o que aconteceu. A missão então ela saiu do final e agora está corretamente na posição que deveria estar na sua ordem cronológica. Observemos que a ordem cronológica é de acordo com a ida. Então, se observarmos toda a planilha, teremos condições de ver que está em ordem crescente, né? Então 5, 7, 12, 13, é isso aí. Meus amigos, dito tudo, eu acredito que consegui passar todas as possibilidades de utilização dessa nossa planilha. Tomara que tenha bastante serventia a todos os senhores. Quaisquer necessidades, estarei sempre à disposição no CENIPA. Um grande abraço e fiquem com Deus.